tarde, pessoal. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Meus irmãos, essa tarde de sexta-feira está um dia chuvoso aqui no local onde eu estou. Em função disso, eu não teve como desenvolver as atividades rotineiras. E olhando os noticiários, olhando os veículos de comunicação, de informação, estive me deparando com algumas situações na qual me chocaram, me fizeram refletir mais a fundo sobre o desenrolar da história. Vemos aí este desastre em Moçambique, na África. Milhares de famílias desabrigadas, suas cidades devastadas pela água, pelo aquele ciclone que esteve lá. Nossos irmãos desamparados, igrejas derribadas. E nós sentimos com eles. A distância nos separa, fisicamente não podemos fazer nada, mas somos filhos do mesmo Pai. E não nos resta outra alternativa a não se orarmos, apresentarmos a Deus nossos irmãos, para que Deus venha ajudá-los a superar tudo isso. Mas tudo isso já há muito tempo vem acontecendo, né? Jesus deixou-nos bem claro que disse que quando vistes isso acontecer, ainda não era o fim, era o princípio das dores. Só que isso há muito tempo já vem acontecendo, então não podemos mais dizer que é o princípio das dores. Sem nenhuma sombra de dúvida, podemos afirmar que é a consumação das dores. Consumação das dores. A revolta da natureza, a revolta do inimigo, que vem com todas as forças para destruir as famílias, para destruir os sonhos, para matar as vidas e levar as almas ao inferno. Deus sempre estabeleceu o seu projeto. O plano de Deus não é oculto para ninguém. Está revelado na palavra, né? O plano sempre está revelado na palavra. Independentemente de quem crê ou deixa de acreditar, a palavra ela se cumpre. Mas tem um inimigo de Deus chamado adversário, que traduzido quer dizer diabo ou Satanás, que ele trabalha para tentar mudar, né? Que ele sabe que não tem como mudar. E a Bíblia nos mostra um horizonte, a Bíblia nos mostra um desenrolar, aonde vai se redundar toda a consumação. Mas nós hoje estamos, a civilização, né? Hoje a humanidade ela está baseada nesses dois pilares, né? Estamos aí, vemos aí sociedades, países que aderem ao comunismo socialista, e vemos em contrapartida aqueles que aderem ao capitalismo imperialista. Aí podemos dizer, mas qual lado temos que nos posicionar? Uma vez que a história ela caminha em uma direção, nós temos que nos posicionar do lado que a Bíblia mostra.
lado que as profecias mostram, né? Então tem muitas pessoas que não têm este conhecimento porque não tiveram o privilégio de ter no mínimo o ensino fundamental, mas elas conhecem a palavra e na sua simplicidade existe uma maior facilidade de se apegar ao que a palavra diz, né? A minha convicção eu não baseio tanto pelos estudos, tive o privilégio de estudar bastante, não o suficiente, mas o suficiente para conhecer, né, a história, conhecer as tradições, as culturas. Mas a minha maior convicção ela está apegada no meu compromisso e no meu relacionamento com Deus, não está apegada no ter perto do conhecimento. Mas estou falando isso apenas para dizer que a Bíblia ela aponta para um capitalismo imperialista, né? Porque a Bíblia diz que se levantará um único líder mundial chamado besta ou anticristo, né? Se ele é anticristo é porque ele quer ser Cristo, ou ele virá transfigurando, transparecendo-se com Cristo. E por sinal, os judeus já estão entendendo que está chegando o momento que eles sentem a presença dele de alguma forma, alguma atmosfera que os indica que o Messias está chegando, e eles vão até o muro de Jerusalém, multidões e multidões clamando. E de fato está chegando. As profecias dizem que o Messias virá, a besta virá e eles receberão como Messias, né? Uma questão muito complexa porque entra a escatologia bíblica. E neste vídeo não vamos ter tempo suficiente para discorrermos sobre esse assunto. Apenas resumindo, entendemos que pela Bíblia que o Messias virá, fará um acordo com Israel, reconstruirá o templo e eles abraçá-lo como Messias, mas que 3 anos e meio de acordo, este acordo será quebrado. Quando este acordo será quebrado, eles vão entender que aquele não era o Messias que eles esperavam. E aí quando vai ter a grande perseguição, isto falando apenas de Israel, já eu vou dar uma visão mais abrangente. É aí que eles vão sofrer grande perseguição, né? E aí onde vai acontecer a guerra de Armagedon. Todas as nações se revoltarão e irão para aniquilar, para destruir Israel. São 3 anos e meio de sofrimento, de perseguição, onde se consumam 7 anos. Primeira volta de Jesus, que estamos aguardando a qualquer momento, a Bíblia não define, é no abrir e fechar de olho, não marca dia e nem hora. Mas quando Jesus voltar, que a igreja for arrebatada, que se fechar a porta da graça, pode contar os dias, os milésimos e os segundos e milésimos. E quando terá 7 anos, o Filho do Homem virá, né? E este acontecimento se dará justamente na guerra do Armagedon. E destruirá todos, e aqueles que não se renderem ao ecumenismo, a unificação de todas as religiões, girando em torno apenas do anticristo e não adorarem a ele, perseverar até o fim, serão salvos. Não mais pelo sangue de Jesus, mas pelo seu próprio sofrimento, né? Aqueles que morrerem e não negarem também serão salvos pelo seu próprio sangue. Mas em uma visão global. Então esse é o desenrolar da história, né? O anticristo, ele será o único líder mundial. Isto já tira de lado o comunismo socialista, né? O comunismo, ele, a sua filosofia implanta na mente, no conhecimento das pessoas que em cada país, em cada continente, tem que se levantar um ditador,
tem que se levantar um opressor. Na verdade, um regime fascista, né? Regime fascista, autoritarismo, que eles estão dizendo que é o regime que está regindo o Brasil atualmente, mas é muita falta de conhecimento, porque vai muito, muito, muito além disso. Não estou aqui defendendo política, só estou aqui dando uma resumida visão do que estamos vivendo. O certo é, meus irmãos, que os dois lados têm a influência do inimigo, do diabo, né? O lado comunista, ele quer frustrar o plano que está estabelecido na palavra, quer trazer e distorcer aquilo que Deus já decretou acontecer. Mas mesmo aquilo que Deus decretou acontecer, ele faz parte deste projeto, né? Mas por que ele faz isso? Ele faz isso para confundir a mente das pessoas, para confundir a mente das pessoas, para não crer naquilo que a palavra diz, né? Para não crer naquilo que a palavra diz. Resumindo, para concluir, e tudo já está apontando. Se você for nos Estados Unidos, na Geórgia, tem as Pedras da Geórgia. As Pedras da Geórgia é para a elite secreta, como os 10 mandamentos para o judeu. Lá está estabelecido qual os projetos da grande elite que faz parte das instituições secretas, como a maçonaria e, enfim, outras. E tudo já aponta que este líder está para se levantar. Você tem um grande veículo de informação à sua disposição, internet, os smartphones, computador. Você pode pesquisar. Pesquise sobre os caixões da FEMA. Um dos primeiros mandamentos das Pedras da Geórgia é reduzir a população mundial. Hoje já atinge quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Há uma estimativa daqui 2050 a estrobar este número e atingir proporções gigantescas, que causaria um desastre sísmico, né? Uma destruição em massa, porque esta grande aglomeração de pessoas produzirá com muita intensidade CO2, né? Aquilo que destrói o oxigênio. O aquecimento global, que faz com que as geleiras se derretem, as geleiras do Antártica, que faz com que os níveis do oceano subam. E o cientista diz: se continuar esta aceleração de aquecimento, em 2050, 80% da Terra estará debaixo d'água. Então a elite tem pressa de fazer se levantar esse líder e reduzir a população mundial, né? E só eles viver. Você pode pesquisar os caixões da FEMA. Você pode pesquisar a nova propaganda da Volkswagen. Você pode pesquisar a nova propaganda da Boticário, Quasa, para você tirar suas próprias conclusões. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, no que outros falam. Você tem o direito de tomar as suas próprias conclusões partindo de um pressuposto que você mesmo concebe. Mas uma coisa eu quero dizer. Às vezes você pode me perguntar: irmão, você está assustado diante de tudo isso? Não. Porque a Bíblia nos garante, segundo as Tessalonicenses, que o homem da iniquidade, falando do anticristo, se manifestará, mas tem um que agora resiste. Quem é este um? O Espírito Santo.
enquanto a dispensação da graça estiver atuando, enquanto o Espírito Santo estiver modelando a noiva para transformá-la em uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga, para apresentar ao Cordeiro, a elite pode até fazer seus planos, mas não acontece. Mas a Bíblia nos diz que quando ele será tirado, então se manifestará o homem da iniquidade. Então, as evidências já apontam que está tudo preparado. A mídia, a cultura, já está tudo preparado para o surgimento do anticristo. Então isso nos faz entender que Jesus Cristo está voltando. Você ainda que não tomou a sua decisão, você ainda que diante de tudo isso está alheio, sem se posicionar, você está perdendo uma grande oportunidade de escapar pela tua vida. Porque naquele dia mamãe não vai dar jeito, papai não vai dar jeito, irmão não vai dar jeito, pastor não vai dar jeito, presbítero, diácono não vai dar jeito, missionário não vai dar jeito. Naquele dia fica por conta de você, de mim e de Deus. Amém? Quero concluir para não ficar o vídeo muito grande. Então é isso aí. Repense, pesquise as informações que eu lhe dei. Não estou fazendo propaganda para nenhum desses veículos, apenas para você obter informações e criar a sua própria concepção. Que a graça de Deus abençoe a todos. Continue nos guardando para sermos perseverantes até o fim.